Bom dia, Margarida. Olá. Seja bem-vinda aqui a Santarém, ou neste caso mais ao Vale de Santarém, onde estamos a gravar, aqui nesta bonita Quinta Nossa Senhora do Rosário, que são as instalações da APPA-CDM, que de alguma maneira, mais ou menos indiretamente, também te dizem um pouco respeito. Mas é isso, teremos tempo de irmos falando ao longo deste tempo. Nasceste em abril de 1966. Muito bem. A tua vida tem sido muito preenchida, atriz, jornalista, a área social muito também. Vão ser temas, obviamente, desta nossa conversa, não podia deixar de ser, mas não posso deixar de começar por perguntar se fui um bocadinho indiscreto ou não nesta minha primeira abordagem, referindo ainda que indiretamente a tua idade. Ou seja, perguntado de outra maneira, achas que ainda faz sentido aquelas coisas que em Portugal são muito típicas, de dizer que a idade a uma senhora não se pergunta, que a idade de uma senhora não se diz? Não acho, nem em Portugal, nem em lado nenhum. Não acho que faça sentido, eu tenho 57 anos, nasci em abril. Eu não disse, eu só disse o ano. Não, mas não acho que faça sentido termos pruridos com isso, porque a idade é o que nós fizemos dela, não é? E obviamente eu assusto muitas vezes ao espelho, eu apanho sustos realmente comigo ao espelho, tipo, o que é que se passou de ontem para hoje? Ou, porque temos dias piores, dias melhores, portanto fisicamente, claro que a idade às vezes é madrasta no sentido de caem as peles, a cara fica diferente, começamos a ter outro aspecto que não é o dos 30. Mas isso também também é a nossa, são as nossas, é a nossa mochila, não é? É a nossa experiência. E foi convencionado durante muito tempo, não se pergunta a idade a uma senhora, e há muita gente que ainda não diz a idade, ou que congela nos 39 e até aos 70 continua a ter 39. E há quem combata esteticamente isso, ou quem se esteja a borrifar. Eu estou ali no meio, nunca fiz nenhuma plástica, nenhuma intervenção. Às vezes fico ao espelho, fico a fazer assim ao espelho, tipo, isto, se eu pudesse, mas não, sim, mas não é uma hipótese. Não precisas, obviamente, nesta fase, mas pensas que eras capaz um dia de fazer uma operação dessas? Não faço ideia, é daquelas coisas que eu durante 40 anos, eventualmente 40 e tal anos, não pensei sequer. A partir do momento em que a força da gravidade começou a funcionar na minha cara, de vez em quando faço isto, como estava a dizer, a brincar, começo ao espelho a fazer assim, a dizer, ai, que bom que era se isto não tivesse caído. E procuro, obviamente, aconselhar-me sobre cremes que estejam a dar mais robustez, sobretudo ao rosto, porque o meu corpo, felizmente, tem-me acompanhado mais ou menos sempre, claro, não sempre igual, mas em termos estruturais mais ou menos igual. Eu faço muita atividade física, portanto isso mantém-me ativa e mantém-me minimamente bem. E portanto não sinto necessidade de mudar o corpo. A cara, eu gostava imenso, mas eu acho que são um bocadinho medricas nisso. E não é por preconceito, ou seja, se me dissessem, olha, aqui um tratamento que tu fazes e isso vai-te dar robustez, vai-te dar não sei o quê, adorava. Agora, adorava porque é bom sentirmos bem, seja pelo que for, seja porque pintamos o cabelo de amarelo, seja porque usamos uma roupa que nos apetece, seja porque encontramos uma forma de ter a nossa cara mais a nosso gosto. Faz-me imensa impressão pessoas que mudam feições. E tenho muitas amigas, sobretudo mulheres, claro, também alguns homens hoje em dia, mas sobretudo mulheres, que já mudaram, que já fizeram estéticas profundas, não é? Plásticas, e por isso mudaram o nariz, mudaram o queixo, mudaram não sei o quê, e de repente não é a mesma pessoa. Sim, isso é mais confuso. É muito estranho, muito estranho. E mesmo pessoas muito públicas, que a gente conhece hoje em dia e que vê na televisão, mas que de repente vê uma fotografia de há 20 anos e diz, uou, o que é que se passou aqui? Faz-me alguma impressão, mas não posso dizer desta água não beberei porque não faço a mínima ideia daqui a 10 anos se não me tento e depois dá asneira. E às vezes isso pode ter acontecido com alguma delas, não é? Ou seja, eu tentei porque achei que ia ficar só mais esticadinho e de repente o nariz ficou não sei o quê, quer dizer, já há casos também públicos de pessoas a quem a coisa não correu assim tão bem. Mas quando falas de mudanças, agora lembrei-me por estares a falar das mudanças de feições mesmo, sim, tudo isso. Sim. Passando a preconceitos em geral, não só nossos, de nós próprios, mas em relação aos outros também, as questões que agora tanto se falam das mudanças de sexo, quer no papel, quer reais, isso fisicamente. Isso não é uma opção estética, nem sequer é uma opção. Diferente. Às vezes é uma queria capacidade. Perguntar o que é que pensas desses preconceitos, digamos assim.
Isso é um preconceito, não é? O que é que pensas dos preconceitos em geral? Eu acho que antes do preconceito existe uma coisa muito importante, e eu tenho filhos, tenho vários, porque tenho filhos acumulados meus e dos outros, mas tenho vários na área dos 20, não é? Entre os 20 e os 30, que é a idade que está em choque, se quisermos, com a minha geração e com a mais velha. Em choque no sentido de, na minha geração, há muitos problemas de linguagem, de hábito, de histórico, que não são preconceituosos, são apenas o hábito de dizer a coisa de uma maneira. E que nunca foi pensada com uma intenção negativa, mas de facto acalentava uma postura negativa da sociedade. E portanto, hoje em dia, as gerações mais novas são absolutamente, até canceladoras, mas absolutamente exigentes para que mudemos a nossa linguagem, e muitas vezes nós não estamos a mudar, não porque não queiramos, apenas porque é a nossa linguagem de sempre. E sempre falámos assim, sempre dissemos aquilo assim. Isso é uma coisa. Outra coisa é o hábito histórico com que a sociedade assumiu que havia mulheres e homens e pronto, e que mulheres não poderiam ser homens e homens não poderiam ser mulheres, e que não havia mais nada ali no meio, não é? Porque era uma questão científica, biológica. As pessoas nasciam com uma sexualidade feminina ou masculina. Isso é, e foi sempre toda a vida, depois muito vivido, experienciado com o lado emocional e com o lado também hormonal de cada indivíduo. E há indivíduos que nascem num corpo de homem, mas são estruturalmente e até hormonalmente e emocionalmente femininos, não é? Vice-versa, e várias, se quisermos, várias outras posições no meio, que para uma sociedade que se desenvolveu toda a vida a ser quadrada, no sentido de isto está tudo bem organizadinho, não é? Há homens e há mulheres, e os meninos são uma coisa e as meninas são outra coisa, tornou-se muito difícil a adaptação. Tornou-se difícil mesmo para quem está muito disponível e a perceber o que é que se passa. Passa-se aceitação, passa-se uma luta que é, eu não posso dizer ser mais ou menos profunda, mas que é a mesma da aceitação rássica, étnica, da aceitação de tudo o que é uma postura diferente ou uma postura a que não estamos habituados. Para mim, Margarida, é-me grato que haja hoje em dia disponibilidade para as pessoas se encontrarem naquilo que são, e estávamos a falar de uma coisa mais aparentemente fútil, que é a nossa imagem, mas não é aparentemente, porque é a nossa identidade e nós andamos com ela o dia inteiro. Quer dizer, eu acredito muito, tenho alguma espiritualidade e acredito muito que nós somos uma energia dentro de um corpo e, portanto, encaro o nosso corpo assim como um bocadinho como uma canoa onde nós estamos, não é? E gosto disso, e isso ajuda-me muito, por exemplo, para encarar a morte, ajuda-me muito para perder pessoas. Ok, perdi aquela pessoa física, mas a energia daquela pessoa, aquilo que aquela pessoa foi, o seu rastro, fica ainda em mim. Isto, não me quero desviar na conversa, mas voltando à tua pergunta... Essa parte é até muito interessante e leva-nos ao outro lado, que é a parte religiosa ou espiritual. Portanto, tu estudaste, também no Charles Lepierre e etc., mas estudaste também no Colégio Sagrado Coração de Maria. Pois foi. E, portanto, essa tua parte espiritual que acabaste de referir está ligada de alguma forma à Igreja Católica, ou à religião católica pelo menos, ou não tem nada a ver, é só uma maneira de ver a vida? Tive o privilégio, muito antes do Sagrado Coração de Maria, felizmente, de ter dois inputs maravilhosos. Um foi a minha mãe, os meus pais eram católicos, praticantes, a minha mãe, eu diria que eventualmente mais fervorosa do que o meu pai, mas ambos muito de uma geração que, não contestando, quis reinterpretar o Evangelho, faziam grupos de debate e grupos de pensamento e preparavam e analisavam as encíclicas e partilhavam opinião, muito a ver com o grupo da Capela do Rato, com os grupos das suas gerações que saíram da JUC e da JEC e que eram pessoas que queriam mais, que exigiam mais, que seguiam o seu tempo, portanto evoluíam e não ficavam presos a um texto como se ele fosse uma verdade absoluta.
E portanto, a minha mãe foi quem fez a minha catequese. Eu não andei numa catequese clássica numa igreja, não é? Minha mãe preparou-me para a primeira comunhão, eu tive o privilégio supremo de ter uma primeira comunhão feita pelo Frei Bento Domingos, que também ele, obviamente, me acompanhou nessa fase, e nós assinávamos uma revista francesa, que era a Pomme d'Api. A minha educação foi toda muito francófona, por amor apenas, não temos nenhuma ascendência francesa, mas a minha mãe era toda ela muito francófona, adorava a cultura francesa, e portanto as revistas que assinávamos lá em casa, muitas delas, tirando as mais científicas do meu pai, eram francesas, e quer as dos crescidos, quer as das miúdas, que éramos 4 irmãs, e portanto havia ali também um lado de revistas femininas que eram francesas. E na Pomme d'Api, que era a revista infantil, havia um destacável todos os meses, devia ser todos os meses, que era um destacável que se fazia depois um livrinho pequenino, que era uma catequese, era o Evangelho em aguarelas, e só com legendas assim muito parcas. E portanto era de livre interpretação, e eram sobretudo parábolas, e a minha mãe, em cima daquilo, semeava em mim o que é que era o cristianismo, o que era o exemplo deste homem, Jesus Cristo, e o que é que ele tinha significado, e o que era a inspiração em cima disso, que era depois todo o Evangelho e a Bíblia, obviamente. Portanto, tive esse primeiro privilégio, e depois um segundo privilégio maravilhoso, que foi os campos de férias, que eu desde muito miúda fiz, que eram os campos de férias do Mocanf, que tinham sido iniciados por jesuítas de Coimbra, e que tinham sempre um capelão. E hoje em dia o movimento ainda existe, o movimento subdividiu-se, houve um outro movimento que se criou, que continua essa vertente mais católica e praticante, que é o cantil, e o Mocanf continuou não praticante de nenhuma religião, portanto aberto a todas as religiões e sem capelão em campo. Mas na altura tínhamos capelão, e eu tive o privilégio de ter o Padre Vasco Pinto Magalhães comigo nas Páscoas e Verões da minha vida, desde os 8 anos até aos 18, sempre a fazer, a partilhar connosco missas de pé no ribeiro, não é? Quer dizer, estávamos todos em rodinha à volta da fogueira ou dentro de um ribeiro, a preparar em mímica as parábolas do Evangelho, a discutir o que é que aquilo queria mesmo dizer, a discutir cada palavra do que é dito na missa no cerimonial. Portanto, para mim, toda a educação cristã foi sobretudo cristã e obviamente católica, porque eu ia à missa aos domingos com os meus avós, com a minha avó sobretudo, aqui entre mês, e porque havia o ritual, mas o ritual para mim era muito menos importante do que a abrangência do amor e da entrega ao próximo e da pacificação do processo e do como é que construímos em cima de alguém que nos acossa e que nos maltrata. E essas duas sementes... Isso é comum a quase todas as religiões, pelo menos é ideal. Em ideal mas na palavra algumas são mais explícitas que outras, não é? E obviamente que o Novo Evangelho é muito mais explícito nisso, claro, porque está a seguir a vida de um homem, do que todo o livro do Gênesis ou a Bíblia, que são violentíssimos, não é? E que são... claro que temos que fazer uma interpretação em cima disso, mas quando somos crianças só estamos a ver quase desenhos animados ou filmes épicos ali. E havia muitos filmes épicos também. Pronto, isto só para te explicar que essas duas sementes foram provavelmente muito mais importantes na minha forma de ser até hoje, e depois andei nos escoteiros também, e aí também tive, porque já era mais crescida, portanto tive uma adolescência de contestação na preparação para o crisma dentro do escotismo, numa zona de bairros sociais em que, portanto, éramos um grupo de escoteiros muito misturado em termos sociais, e isso permitia-nos questionar muitas coisas. Porque é que ele é assim e eu sou assado? Porque é que eu tenho direito a isto e aquele não? Porque é que a vida acontece assim? As injustiças divinas, não é? Pronto, e portanto eu fui sendo confrontada com estas coisas numa perspectiva de privilégio, e não tenho a menor dúvida, não é? Tive uma vida fácil, entre aspas, ao crescer, durante o meu crescimento. Fácil no sentido de, por mais apertada que tivesse a carteira, não nos faltou comida na mesa, não nos faltou boa educação, não nos faltou saúde, acesso à saúde, tínhamos 2 pais médicos também, não é? E isso é uma perspectiva de privilégio para mim muito diferente de uma grande maioria das pessoas da minha idade também.
ficávamos a essa parte da tua vida mais pessoal e dos teus pais, de que teremos que falar, obviamente, mas ainda continuando um bocadinho nesta questão da religião, nós falámos, ou tu falaste, não só na religião católica ou cristã, mas também em outras. Como é que vês essa questão do ecumenismo e da aceitação de todas as outras religiões, muito até agora, e vendo agora pela parte negativa também, quando sempre soubemos que as religiões levam muitas vezes às guerras, como está a acontecer agora mesmo desde há poucos dias com Israel e a Palestina, não é? Como é que eu vejo o ecumenismo? Eu vejo de braços abertos, aliás, mesmo na minha origem, mesmo o Papa Francisco está sempre a dizer: malta, isto não vai lá de outra forma, quer dizer, a tradução é esta: malta, isto não vai lá de outra forma, bora lá dar os braços, cerrar fileiras e reconstruir isto, porque está errado à partida sermos silos, não é? Andamos todos a dizer que é muito amor e é muito eu pelo próximo, e depois andamos todos a estalo, não faz sentido. Agora, todas as religiões, e tu dizias isso há pouco, têm um princípio de amor, têm um princípio de entrega, algumas mais no trabalho interior da nossa espiritualidade, de como é que eu me pacifico antes de atuar, outras mais no como é que eu mostro o que sou. E o catolicismo, infelizmente, através da culpa e da inflição da culpa judaico-cristã, sempre nos trouxe muito para esse lado do mostra-te, e explodiu-nos na cara com toda esta, eu diria, ironia, para dizer no mínimo, dos abusos da Igreja, não é? Que haverá em todas as religiões, porque é uma coisa social, é uma coisa humana, não é uma coisa típica de uma religião. É feita de homens e de mulheres, não é? É feita de homens e de mulheres, é feita de abusadores e abusados, é a história humana, é darwinista quase, não é? Esta coisa eu posso, portanto, mando em ti, eu primo-te e faço-te o que quero, e tenho esse direito. E isto é uma coisa que aconteceu muito ao longo da história da humanidade. Também temos coisas boas para dizer da humanidade, mas esta é uma coisa horrível e negra que nós dizemos da humanidade e que sabemos da humanidade. E todas as religiões espalham isso também, porque todas as religiões procuram no divino uma justificação para o horror humano, não é? E depois escondem no divino a capacidade de dar a volta a esta maldade que também faz parte da nossa massa. Acho muito mais íntegro quando eu assumo a maldade e a trabalho em mim e a percebo primeiro. Lá está a tal parte espiritual. E há religiões como o budismo que trabalham isso muito melhor, muito melhor. Mas o bom, diria eu, obviamente aqui presunçosamente, eu diria que o ideal era quando nós podemos, é como ir ao mercado, não é? E vemos todas as bancas e escolhemos o que queremos de cada banca. Quando nós podemos, em inteligência e em conhecimento social, escolher de cada religião aquilo que nos pode alimentar para um melhor percurso, para uma humanidade. Eu vejo estes momentos como estamos a viver em Israel e nos territórios palestinos ocupados e penso... E em vários outros momentos, quer dizer, não nos podemos esquecer que durante isto tudo a Rússia continua a trabalhar belicamente na ocupação da Ucrânia, não é? E vários outros pontos do mundo estão a arder assim. E nós pensamos, mas como é que a humanidade, já com tanta divulgação, com tanto conhecimento, com tanta má experiência no bélico, como é que nós... Eu estava convencida que nós estávamos numa massa melhor, que estávamos com mais luz, acreditava mesmo que estávamos a evoluir para mais luz. Tínhamos aprendido mais com a experiência. E vejo-me numa idade de trevas, vejo as pessoas muito básicas, vejo as análises muito básicas, vejo toda a gente a voltar, e claro que agradecendo eu tudo o que a era digital nos trouxe, a era das redes sociais trouxe-nos uma manipulação da informação e uma dessintonia, quase um desfocar da essência humana, brutais e muito negras, não é? Muito escuras, para não estar a dizer negro porque senão pode ser cancelada, mas muito escuras. E eu acho que estamos outra vez numa idade muito escura da humanidade que eu não vi chegar. Eu achei, porque estava se calhar trolaró, a achar que estamos todos na luz, que estávamos mesmo a progredir para melhor.
Também hoje sabe-se mais as coisas vêm mais a lume, são mais noticiadas, também esse lado negativo vem mais ao de cima, mas não é só, não é? Ele não vem mais ao de cima, ele fica mais à vista, não é? Pois. Fica mais à vista, mas há 30 anos atrás nós todos não nos podíamos pronunciar imediatamente sobre o que quer que seja e ser vistos por milhões de pessoas, não é? Naquilo que dizemos, no bom e no mal. Porque nós temos esse poder também para o bem, não é? E podemos influenciar as pessoas para o bem, podemos dizer, espera, porquê é que estão a dizer isso e porquê é que não estão a dizer aquilo? Quem é que está a pensar neste outro lado? Quem é que foi atrás daquilo que aconteceu, daquilo que está a acontecer, desta outra visão? Aquilo que o jornalismo, em teoria e em pureza, sempre lutou, por ter todos os lados auscultados e mostrados, e mostrar uma verdade que fosse 360, hoje em dia poderia ser possível, porque todos podemos dizer coisas, não é? De facto, estamos muito próximos uns dos outros em termos de comunicação, não em termos de verdade. Exatamente. Sobre ainda a guerra, tu tens uma frase, salvo erro, no teu Facebook, que eu gostei imenso, que é que o teu sonho seria que um dia os teus filhos te perguntassem o que é que era a guerra. Mãe, o que era a guerra? Isso queria dizer, é essa tal tua esperança, não é? Que a guerra e estes problemas fossem acabando ou já tivessem acabado nesta altura. Foi não é minha, foi uma frase que eu li uma vez num livro e tocou-me, como me tocou agora. Tu agora redisseste e eu senti aqui uma coisa, assim. Porque é mesmo uma angústia, não é? O que eu sinto é uma angústia. O que eu gostava de sentir era uma esperança, e eu descobri li essa frase, os meus filhos eram muito pequeninos e portanto aquilo bateu-me brutalmente, que é tão só isto, eu sonho com o dia em que os meus filhos me digam, mãe, o que era a guerra? Como dizem, mãe, o que era qualquer outra coisa. O que é que foi o 25 de Abril? Foi o 25 de Abril, que é também para mim às vezes uma angústia, mas enfim, não com os meus filhos, felizmente, os meus filhos foram ali inoculados desde que nasceram, mas é muito assustador nas gerações que têm agora 20 anos, quando para eles o 25 é um feriado ótimo para ir para a praia, não é? Quer dizer, é igual ao 5 de Outubro, que são também temos que perceber o que é igual ao 1 de Dezembro, enfim, há aqui. Não pode ser Sim, mas igual. esses dois que referiste ainda podemos questionar se fazem hoje sentido ser comemorados ou não e de que forma. Pois, são muito questionados, são debatidos, mas não trazem a essência da nossa sociedade, não é? Quer dizer, não trazem de facto, porque nós temos monarquias que são democracias e portanto a República não é sine qua non para vivermos em liberdade, assim como a independência de Espanha, quer dizer, por absurdo, e não é o que eu advogo, e deixa-me deixar isto bem claro, mas por absurdo, se não tivesse acontecido 1640 e nós fôssemos espanhóis hoje, eventualmente éramos mais uma província de Espanha pacificada e a viver em liberdade. Poderia ser. Não advogo, não queria que tivesse sido, adoro que tivéssemos ficado Portugal, acho que temos uma identidade e uma cultura verdadeiramente distinta, nobre e muito importante de manter. Aliás, a cultura é todo um outro episódio. Fazemos depois toda uma outra conversa daqui a uns anos. Falaste há bocadinho dos teus pais. Os teus pais levam, sobretudo o teu pai, leva-nos para a tua ligação a Santarém, mais intensa talvez quando eras mais jovem. Já disseste também que a tua juventude ou a tua infância foram de alguma forma facilitadas, que não tiveste grandes problemas, é conhecido isso também. Os teus pais eram médicos, como também já referiste, a tua mãe eu ainda conhecia, Adelaide, o teu pai não morreu muito cedo, não é? Portanto, o José, como é que foi essa tua vivência? Que recordações assim mais importantes é que ficam dessa vivência na zona de Santarém e em Lisboa, onde residiam, não é? Sim, os meus pais vieram de Angola para meter, portanto eu fui feita em Angola, quando era mais nova, rabujava muito com a minha mãe, tipo, podias ter metido lá, que era muito mais, não é? Tinha muito mais salera dizer que tinha nascido em Angola. Gostava disso, mas não, a minha mãe veio meter à metrópole, na altura, não é? Veio meter a Lisboa, e por lá ficaram, de onde tinham saído e para lá voltaram e lá ficaram. E portanto a nossa vida, a minha infância foi vivida escolarmente e em hábitos regulares em Lisboa. Mas ao fim de semana vínhamos para Tremês, que era a terra da minha avó paterna, que era de Tremês. O meu avô era madeirense, mas como veio para Coimbra estudar medicina e depois ficou colocado, era tipo João Semana, não é? Andava a cavalo
e jovem médico ficou colocado aqui na zona de Santarém e um dia foi tratar a minha avó e tomaram-se de amores. E portanto, daí a concentração, os dois em Tremês, e Tremês para mim sempre foi um colo, e ainda é, um colo enorme, é um colo sem explicação, é um colo mesmo 360, é como se fosse uma imersão. Porquê? Porque eram dias de soltura absoluta. Eu era a mais nova de 4 irmãs, não a mais nova de muitos primos, não é? Que ainda hoje nos juntamos todos militantemente no Natal e somos 60, 70, 80, porque continuam a nascer bisnetos, não é? E eu era muito novinha em relação às minhas irmãs. Eu era provavelmente quem passava mais tempo entre mês, porque ficava, quando elas já tinham programas, eu continuava lá a ficar. Tinha amigas e amigos entre mês com quem saía de manhã. Em casa dos meus avós era rigoroso o pequeno almoço, a 1 da tarde para o almoço, às 5 da tarde para o lanche e às 8 da noite para o jantar. E, portanto, não havia preocupação, não havia telemóveis, não havia preocupação nenhuma de por onde é que eu andava, nas hortas das minhas amigas ou de quem fosse a fazer o quê. Desde que à 1 da tarde eu tivesse ali mãozinhas lavadas para almoçar e se por acaso ia fazer piquenique ao lanche, se por acaso íamos passar a tarde à fazenda de alguém, eu tinha que avisar e às 8 da noite tinha que estar lavadinha para jantar. E eram só essas as regras, não é? Portanto, tudo o resto era passado a pé ou de bicicleta, foi onde aprendi a andar de bicicleta e onde andava por montes e vales de bicicleta. A andar a pé com as minhas amigas que eram da aldeia, que iam tratar das suas terras, dos seus bichos, e eu aprendia com elas e andava com elas a ajudá-las. Nos fins de semana, nas férias mais pequenas, Natal, na Páscoa normalmente era um momento mais de fuga com os meus pais, ou seja, havia sempre uma semana de ir para fora cá dentro, que nós gostávamos muito e andávamos pelo país. E depois nas férias grandes, Tremês era o meu poiso, não é? Porque os meus pais estavam a trabalhar e, portanto, tínhamos esse privilégio de ter onde estar. A relação com os meus pais no tempo de Lisboa. Portanto, o tempo de Tremês nem sequer era uma relação com os meus pais, era uma relação com a minha avó, com os meus avós. O meu avô morreu quando eu tinha 9 anos. E, portanto, foi sempre mais a minha avó, e ele era uma pessoa muito austera, era muito grande. Para mim, o meu avô tinha 2 metros, não sei se tinha, mas era enorme, era um homem possante, não era gordo, mas era forte, era assim um homem enorme, todo ele, e hoje em dia atesto isso nas fotografias. E, portanto, eu tinha-lhe um respeitinho, que era tipo, à mesa, era piu, o que o avô dizia era sagrado. Mas com a minha avó tinha uma relação mais ternurenta e mais física. E essa manteve-se até eu ser crescida. E depois, quando andava no Sagrado Coração de Maria, que só andei 3 anos, que era ali ao pé, para quem não conhece Lisboa e sabe onde é o Instituto Superior Técnico, era aí ao pé. E a minha avó morava na Avenida de Roma, que era aí também ao pé, e portanto eu ia almoçar à casa dela, portanto essa relação manteve-se. Mas isto para dizer que a relação com os meus pais passava-se então na vida de Lisboa. E na vida de Lisboa, nós tínhamos fins de semana, quando não íamos para Tremês, íamos para casa de uns grandes amigos dos meus pais em Azeitão, ou ficávamos em casa, claro, quando havia alguma outra coisa, e era uma relação muito aberta. O meu pai chegava sempre muito tarde, porque fazia saúde pública e fazia consultório, e portanto tinha doentes até tarde, e o meu pai atendia-os até a ver, enquanto houvesse, atendia-os. E portanto havia ali um respeito pelas horas do pai, havia um jantar à parte para o pai, havia um atender ao telefone, que era temeroso, porque havia, não vou dizer quem, mas havia algumas entidades do Estado e enfim, dessa geração que teria agora 80, 90 anos, que eram mais duras, mais respeitosas nesse sentido de austero. E eram doentes do meu pai, portanto ligavam para falar com o meu pai, nós dizíamos o professor não está, e as pessoas às vezes estavam aos gritos connosco, porque era preciso. E eu lembro perfeitamente do medo, às vezes era medo de atender o telefone e dizer, é aquele senhor outra vez. Pronto, e às vezes havia a mentira piedética, que era o meu pai tinha acabado de chegar, ou estava a jantar, e a minha mãe dizia, pai, não está. E portanto era, o seu professor não está, à frente do meu pai, quero deixar recado. Mas pronto, todas nos educámos muito nesse respeito. O meu pai tinha um escritório em casa e a ideia que eu tenho do meu pai, e que não é uma ideia composta porque cruzo com as outras pessoas à minha volta e é verdade, o meu pai estava sempre a estudar. Sempre. Nós íamos ao cinema, o meu pai adorava os Irmãos Max. Íamos ao cinema, ao Quarteto ou ao Paulo 70, ver os Irmãos Max.
E no intervalo do cinema, porque havia grandes intervalos, não é? Para as pessoas irem à casa de banho, e no intervalo do cinema o meu pai estava a ler coisas, levava umas pastinhas com coisas que ficava a ler enquanto nós íamos espinotear. Sempre. Portanto, era este. E no escritório do meu pai não se entrava, não se fazia barulho, o meu pai fumava cachimbo, portanto havia um cheirinho bom que vinha dali, que eu ainda hoje, quando passo por alguém, é muito raro, não é? Quando passo por alguém a fumar cachimbo na rua, eu paro e fica a cheirar um bocadinho de pai. E o escritório do meu pai era sagrado, mas havia um momento de permissão que era ir-lhe levar o lanche. Que a minha mãe preparava-me um tabuleiro e a gente batia à porta e ia lá levar. E ele era muito ternurento, portanto não era nada uma pessoa ausente ou distante, mas era uma pessoa focadíssima na sua missão na vida. E quando brincava connosco, brincava profundamente, era uma criança a brincar connosco, fazia-me cócegas impossíveis, insuportáveis. Ríamos, ele cantava muito mal e dançava muito mal e gozava consigo próprio por isso, portanto tentava cantar e nós começávamos todas, não. Era daqueles carros, não é, quando viajávamos, que eram 4 meninas atrás, portanto insuportáveis, com certeza, com o pai e a mãe e o cão à frente. Portanto, eram os momentos, as memórias de família são estas, mas são também as memórias de duas outras coisas. Portanto, este era o afeto, depois havia o lado da exigência, que eram anos muito exigentes, e eu já muito crescida, só nos últimos 10 anos da minha vida é que consegui verbalizar isto como uma coisa não necessariamente boa. A exigência dos meus pais era do género, os amigos tinham boas notas, nós tínhamos todas, éramos as melhores da turma, tínhamos todas notas especiais, e isso era insuportável, sobretudo sendo a quarta. Quando eu cheguei ao Liceu Francês, eu lembro-me que era horrível, as professoras diziam, mais uma, pinto, era uma responsabilidade, não é? Vai ter notas como as suas irmãs, não é? E eu estarrecida, não é? Tipo, o que é isto? Mas a gente tinha esta brincadeira com o meu pai, que era, um amigo qualquer tinha boas notas e recebia uma bicicleta, ou um brinquedo qualquer, ou qualquer coisa. E a gente dizia, pai, se calhar podias-nos oferecer um relógio, na altura era uma coisa rara e difícil e cara, porque eu tive as melhores notas da turma, ou porque tive tudo 5 ou tudo 20. E o meu pai dizia, não fizeste mais que a tua obrigação. E esta frase, que os meus filhos já ouviram muitas vezes, mas dá jeito agora para aplicar com os teus filhos. Eu tenho escudo que eu digo, como diria o avô Zé, pronto, como diria o avô Zé, não fizeste mais que a tua obrigação. De facto, eles tinham razão. Quer dizer, tens tudo, não é? Tens a alimentação, tens a saúde, tens o apoio em casa, tens o intelecto, o estímulo intelectual ao teu dispor. Não fizeste mais que a tua obrigação. Estás numa boa escola. Não fizeste mais que a tua obrigação. E por isso estudaste depois, se calhar não teria sido a tua escolha, eventualmente por escolha sozinha, mas no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, as Relações Internacionais, não é? Sim, dentro do género curso superior a escolha foi minha. A minha hesitação, ou o meu braço de ferro com o meu pai, e aí foi com o meu pai, curiosamente, porque a minha mãe também era muito austera, mas era muito austera em tudo, comportamental, no que éramos para os outros e na forma como nos comportávamos e até na etiqueta, não numa etiqueta presunçosa, mas na forma de nos comportarmos à mesa, como é que nas conversas, a atenção que damos ao outro, as coisas que trazemos, a maneira como se fala, a maneira como se diz, a maneira como se... Minha mãe era super exigente nisso e super exigente nos padrões morais. Em relação à minha educação, eu, toda a vida desde pequenina, a única coisa que eu soube que ia ser quando fosse grande era atriz. E continuo a dizer, eu quando for grande vou ser atriz. O que é que aconteceu? Aconteceu eu ter muita experiência na primária, imensa experiência de teatro, andei no Externato de Fernão Mendes Pinto, que era uma escola progressista, era uma cooperativa antes de tempo, era uma escola em que, não sei se 50%, mas muitos dos pais dos meus amigos estavam presos antes do 25 de Abril, presos políticos. No 11 de março, que estávamos na 4ª classe, foi o pavor de todos, porque os nossos pais vão ser presos outra vez. Portanto, era uma escola de esquerda, assumida, muito engajada, muito conectada com o que se passava na sociedade, que teve, por intervenção das nossas professoras, os capitães de Abril a irem lá falar connosco e explicar-nos na 4ª classe, não é? Logo a seguir ao 25 de Abril, anos quentes, o que é que se estava a passar e o que é que era a Revolução e quais eram os planos deles. Portanto, esta era a minha realidade e era uma escola em que filosofávamos e em que fazíamos muito teatro criativo, escrevíamos os nossos próprios textos, encenávamos e performávamos. E depois continuei, durante o liceu, a fazer as minhas coisas. E nos campos de férias fazia muito.
E, portanto, para mim foi óbvio, no 9º ano, eu quero ir para o conservatório. O conservatório não era um curso superior, era um curso, como seria agora um curso técnico. E eu queria ir para o conservatório. E não me passava pela cabeça que houvesse outra opção na minha vida, quer dizer, era aquilo. E era um sonho. E brincava com o meu pai, metia-me com ele, porque o Teatro Monumental, o Monumental em Lisboa não era nada do que é hoje, era um edifício lindo, que tinha um teatro lindo, onde havia também cinema, e era o Teatro Laura Alves. E eu dizia, um dia o meu nome, um dia este teatro terá o meu nome e tal, e brincávamos com aquilo. E o meu pai, de vez em quando eu tinha o cabelo mais comprido e eu dizia que tinha uma franja à Verónica Lake, que era uma vamp dos anos 60, 50. Pronto, portanto havia estas brincadeiras enquanto foi brincadeira. Quando foi a sério, o meu pai disse, não, tu tens que fazer um curso superior. E tens que fazer um curso superior porque podes, porque tens essa capacidade, porque nós temos a capacidade de estudar e na altura, reparem, nos anos 80, já depois do 25 de Abril, mas não era toda a gente que tinha acesso à universidade. O país inteiro não tinha acesso à universidade e não vinha assim para Lisboa estudar, não é? Eu podia ir para onde quisesse, entre aspas, não é? No sentido de, se eu tivesse que ir para o Porto, arranjar-se a forma, não quer dizer que eles não tivessem que apertar o cinto, porque os anos não eram fáceis e nós éramos 4 e havia, enfim, muita coisa associada para além disso na família, mas era possível, estava tudo ao meu alcance. E o meu pai dizia-me, não, fazes um curso superior e depois, se quiseres, fazes o conservatório. E eu aí dou também à força. E eu deixei-me levar. Portanto, não o culpo completamente por isso. Deixei-me levar porquê? Porque achei que ele saberia melhor. Eu tinha total confiança nos meus pais. Total entrega, respeito. E eles tinham uma visão, eu às vezes digo isso aos meus filhos, que é, dá-me o benefício da dúvida de eu andar cá há mais uns anos, e portanto eu tenho uma visão que tu não podes ter, tens 20 anos, não podes ter a visão dos 60, faltam-te 40, não há nada a fazer. Podes ter imensas verdades absolutas, mas dá-me só o benefício da dúvida de saber ter aqui um golpe de rins que tu não tens. Pronto, eu na altura não questionava isso nos meus pais sequer. Portanto, de alguma forma não lutei o suficiente. E lá fui para os Estados Unidos fazer o 12º ano, uma bolsa que ganhei da AFS. Bom, também tiveste experiências de teatro, não é? Lá no mesmo. Onde fui, eu dizia, porque nós, é um ano de seleção, e durante essa seleção, primeiro em Portugal e depois os selecionados em cada país vão para uma bolsa comum, onde há o matching com as famílias que estão disponíveis em voluntariado para acolher jovens. E eu, obviamente, a minha essência era o acting, não é? E quer na seleção portuguesa, quer nas cartas de recomendação e de intenções que nós depois escrevemos descrevendo-nos, para mim o teatro e o acting em geral e o estar em cima do palco era uma felicidade que eu não escondia de ninguém. Portanto, fui colocada numa família que era muito disponível, numa escola que tinha um drama club incrível, numa cidade que tinha um Performing Arts Center muito disponível para a comunidade e, portanto, passei o ano de sonho nos Estados Unidos, nos anos 80, portanto, parecia que estava a ver um filme, não é? Onde tive a primeira grande paixão da minha vida também, portanto, foi assim, foi um ano borbulhante de tudo. E depois vim. E vim feliz, obviamente, por regressar. Eu adoro Portugal. Tocar por opção e por gosto. Adoro Portugal, adorava aquilo para que voltava, mas o problema era o que eu deixava, não é? E, de facto, na altura eram duas realidades muito diferentes. Hoje em dia, e eu mantive-me ligada a esta associação, à AFS, e acompanho muitas vezes miúdos que vão para pior. Não é? Mesmo quando, porque é para todo o mundo, mas mesmo para os Estados Unidos, a experiência muitas vezes é oposta à minha. Vão de uma vida melhor cá para uma vida pior, pelo medo, pela angústia, pela violência, pelas não condições, pela mentalidade emocional das famílias, que é uma coisa muito escorregadia hoje em dia nos Estados Unidos e muito difícil não é tangível. Pronto, portanto eu vim para essa realidade e vim para um curso superior que me pareceu, não podendo ir para acting, não podendo ir para o conservatório, andei ali a patinar à procura, gostava de imensas coisas muito diferentes, gostava de arquitetura, de geografia, de biologia mais ou menos, mas a Clara já estava em biologia, a Teresa já estava em geografia e acabei por, de repente, descobrir este curso novo que havia, tinha só um ano,
Relações Internacionais. Que deu origem a muitos políticos depois, esses cursos, nomeadamente Relações Internacionais. Em Braga foi tu nunca tiveste muito a tendência para a política, que eu me lembro pelo menos, tiveste a campanha do Soares é Fixe, a primeira campanha presidencial de Mário Soares e depois a campanha presidencial de Fernando Nobre, não é? Em 2010, 2011. Foram mais presidenciais do que outra coisa, é verdade. E foram excelentes momentos de aprendizagem, momentos de conhecimento. Nós conhecemos nestas campanhas. Na segunda campanha. E foram para mim momentos de acrescento, mas de aprendizagem também daquilo que não queria. No caso da campanha de Mário Soares, eu não estava de todo envolvida e foi uma experiência muito engraçada, porque na altura o líder da JS e o líder da JSD eram António José Seguro e Pedro Passos Coelho. E eles juntaram, nunca mais me esquecer, e vieram ter comigo convidando-me para ser a mandatária da juventude. Eu estava na altura na televisão e na rádio, estava muito visível do grande público, não é? Era muito miúda, era muito nova e estava visível do grande público, portanto tinha esse poder de comunicação para as camadas mais novas. E havia um desafio daquela campanha que era PSD e PS estavam a apoiar o mesmo presidente, portanto isto no MASP jovem, não é? O desafio não era se ele era ou não era eleito, o desafio era como é que se combatia a abstenção e como é que se envolviam as pessoas no debate político da sua nação. Como é que não se fomentava um ditador, por absurdo, não é? Quer dizer, se é um homem que, ok, a gente já sabe e vai toda a gente votar nele e pronto. É um homem que fica ali sem nenhuma questão e que pode fazer o que quer. Mas não era só isso, era sobretudo como é que se acordava, estamos no final dos anos 80, princípio dos anos 90, a sociedade, a juventude estava muito adormecida em termos de envolvimento social, envolvimento político. E havia as Jotas, não é? Mas as Jotas eram quase, eu sei que isto ofende muitas Jotas, mas eu continuo a vê-las assim, eram berços políticos, eram berços de futuros deputados e de futuros políticos e, portanto, eram, para mim, muito desinteressantes, porque eram pessoas muito formatadas já, eram pessoas que já sabiam o que queriam e depois eram um bocadinho jovens, uns vestiam-se mais à jovem. E eu brincava muito com o José Seguro, porque dizia-lhe muito isso, tu és um crescido vestido de jovem, porque tu estás com a cabeça muito crescida, muito velha. Pronto, mas tivemos isto e foi uma experiência, e eu resolvi dizer que sim, porque achei que era uma experiência nova, que era uma coisa que eu podia fazer, que não era, apesar de tudo, enquanto jornalista, não era muito preocupante, achava eu, porque era uma coisa tão consensual, e a minha luta era tão mais envolver a sociedade na participação cívica, na participação política, eu acreditava tanto nisso que achei que como jornalista não havia mal nenhum, claro que tinha que entregar a carteira, não poderia praticar jornalismo durante esse tempo, mas que não me ia afetar muito, porque eu não ia estar a dizer este ou aquele, não ia estar a advogar, embora obviamente houvesse uma campanha, e houvesse uma campanha que foi muito suja depois em termos de coisas privadas, porque não havia mais nada, não é? E portanto não foi uma campanha absolutamente fácil, mas era uma campanha já bastante ganha à partida, a não ser que a abstenção fosse tão surpreendente que permitisse ali uma surpresa. Pronto, e no fim tive de novo os dois líderes a convidar-me em separado, para as suas Jotas. E eu era muito, não sei para onde vou, mas não vou por aí. Absolutamente. Os jogos políticos que eu via acontecer, porque depois eu tive esse privilégio que eu andava com o Dr. Mário Soares no carro, andava pela estrada e à noite juntávamos todos, os jornalistas que acompanhavam a campanha, os políticos e as outras pessoas da cultura e da sociedade local daquele sítio que estavam a apoiá-lo. E juntávamos sempre na sala do hotel onde ficávamos hospedados ou em algum sítio a conversar. E eu ouvia a intriga política, ouvia também a coisa grande, mas ouvia a coisa pequenina e a coisa pequenina para mim era asquerosa, era mesmo uma coisa onde eu não queria meter. Pronto, e portanto terminei, a minha vida não pode ser política porque eu não vou ter feito para isto, vou desatar a mandar vir e sobretudo não consigo fazer jogos. E não conseguindo fazer jogos é muito difícil fazer uma carreira política. Pronto, muito mais tarde, uma vez numa entrevista daquelas Silly Season de perguntas, de 10 perguntas em que a gente responde, perguntaram-me quem é que eu achava que podia ser Presidente da República. E eu disse Dr. António Nobre. Dr. Fernando Nobre, peço desculpa. Professor Fernando Nobre.
Eu tratava-o sempre por professor, conhecia-o da AMI, conhecia-o do mundo social, eu estava na Fundação do Gil na altura, e cruzava muito com ele e respeitava-o muitíssimo e achava que ele era uma pessoa que tinha um conhecimento político mundial muito importante. Para mim, esse afirmar de Portugal para o exterior, que ainda não tinha começado, a abertura não tinha começado como temos hoje em dia corrente. E eu achava que o professor Fernando Nobre era de facto uma pessoa maravilhosa, mas disse isto num contexto, não estava nada dito de candidatura, nem coisa nenhuma. Foi eu a dizer, tipo, havia duas pessoas que eu achava que poderiam ser grandes presidentes da República, um era o Vasco Vieira de Almeida, continuo a achar, e outro era o professor Fernando Nobre. E portanto disse isso, naquela altura foi dele que me lembrei, foi ele que disse, e passado uma semana ou duas recebi um telefonema dele a dizer: minha querida amiga, vamos almoçar. E fomos almoçar e afinal parece que havia mais gente a pensar como eu e ele próprio, não é? E portanto desenhou-se ali um movimento em que todos acreditámos muito que podia haver uma alternativa independente, que podia haver uma alternativa da cidadania, que podia haver uma alternativa com uma postura internacional muito importante, e aí sim a política era importante, mas era pela humanidade, e embarquei nisso. E não fui assim tão feliz. Todos tivemos alguma desilusão no final ou antes do final. Fomos muito felizes nos resultados. Os resultados foram extraordinários. Sim, foram extraordinários os resultados do professor Nobre nessa campanha. Poderia ter sido uma rampa de lançamento para uma persona política verdadeiramente o ancião, o conselheiro da nação, que ele poderia ter desenvolvido durante mais 5 anos, comentando, opinando, construindo a sua persona política. Ele optou por outras coisas e teve vontade de ter um protagonismo mais imediato. É um exemplo de como bem destruir algo muito importante que se tinha criado. E desagregou completamente aquela massa de 18%, ou acho que foi 18% de votação que tivemos na altura. Cada um foi para o seu lado e cada um foi para as suas vidas, e isso faz-me alguma pena quando acontece. Aconteceu também com o PRD, atrás de Ramalhianes, que é quando acontece uma desilusão, e com a desilusão um desagregar de uma massa que se uniu por uma transformação da sociedade. É uma pena, lá está, é um bocadinho mais de escuro que entra. Exatamente. Falando de coisas mais alegres, sim. Já disseste várias vezes, e eu comecei por referir que o que tu gostavas mesmo era o teatro e um pouco também o cinema, também o jornalismo, julgo que também era uma tua paixão, claro. E foram experiências que tu tiveste, sobretudo até há 20 anos atrás, mais nos últimos anos, os últimos 20 anos, com uma ou duas exceções, têm tido poucas participações nesse aspecto. Mas foste imensa coisa, portanto, trabalhaste na RTP, trabalhaste na SIC, no Correio da Manhã Rádio, foste diretora da Cosmopolitan e da TV Guia, portanto, tiveste aí uma experiência muito rica, falando na parte de comunicação social, mas também na parte de representação. Depois, ali. Mais ou menos a par, mas depois a parte social falou mais alto. Sim, não sei se falou mais alto. Eu gosto muito de ouvir a vida e de ouvir o que ela me vai pondo à frente. Enquanto jornalista e enquanto comunicadora, mas sobretudo quando eu digo jornalista era no ativo da informação diária, porque comunicadora, quer dizer, eu hoje em dia continuo a fazer rádio, entrevistas e a fazer programa de autor, e portanto aí comunicadora eu continuo, já não estou a trabalhar como jornalista, não tenho carteira sequer, e mesmo quando estou a fazer uma entrevista sinto-me mais livre. Isto não deveria fazer sentido, mas faz hoje em dia. Sinto mais livre do que um jornalista pago para exercer a sua profissão hoje em dia, porque infelizmente estão todos mais reféns de grupos económicos e de condicionantes, até orçamentais, que não lhes permitem tão boa qualidade de vida e de trabalho. Mas o jornalismo, para mim, que começou na imprensa escrita, no 7, no semanário 7, e depois foi daí para a rádio, da rádio para a televisão, da televisão de novo para a rádio, da rádio e da televisão de novo para a imprensa escrita, e andei ali nestes meios todos, sempre com a rádio como prato forte, porque eu acho que é onde acredito ao espelho, é o melhor prolongamento de mim. A rádio é onde eu sou mais pura.
A televisão, eu fui super satisfeita, muito feliz na televisão, mas é sempre um boneco animado, não é? É sempre um boneco, as pessoas estão a ver imensas coisas para além de ouvir o que a gente está a dizer. Na rádio é tudo mais direto, embora hoje a rádio tenha muitas vezes, por causa das redes sociais, diretos com imagem, não é? Mas a rádio, na sua essência, é muito mais direta e pura. É muito mais aquilo que eu estou a dizer com aquilo que tu estás a ouvir. E é entre nós os dois e pronto. Mas isso não te parece, porque o disseste, já dá a entender que parece, que isso dizemos nós numa faixa aí entre os 40 e os 70 e tal anos, e não propriamente os jovens já não acharão o mesmo no futuro? Não, no futuro, não, no próximo? Não, porque estamos a falar de coisas diferentes. Eu estou a falar da essência, tu estás a falar dos meios. Os meios, é verdade que mudaram muito, ou seja, os meus filhos, eu faço um programa de rádio em direto aos domingos à noite e os meus filhos chamam-lhe podcast. Dizem, aquele podcast que tu estás a fazer, e eu, é um programa de rádio em direto, malta, não é um podcast. Claro que depois fica online e as pessoas podem ir lá ouvi-lo todos os dias, quando quiserem, à hora que quiserem, mas não é um podcast, o que eu estou a fazer é um programa de rádio. Um podcast existe só para isso, é feito só para isso. Isto tenho eu que justificar, temos nós na nossa geração, para eles é indiferente, é tudo a mesma coisa e está ok, está bem, mas isso é um meio, a forma como chega a eles. Quando eu estou a dizer que a rádio é mais íntima e mais pura, é a forma, tu não teres imagem, tu só teres som. E quando estás a fazer, também não tens o estigma de ter uma câmara apontada para ti, que eu adoro, mas que a maior parte das pessoas não gosta, estás puro, estás tu entregue, podes estar de chinelos a tirar macacos do nariz, estás tu e está a pessoa com quem tu estás, se estiveres a entrevistar, ou as pessoas, mas para quem ouve, vai direto lá dentro, vai direto aos neurónios e ao coração, não há máscaras pelo meio. E aí isso não muda, tendo tu 5 anos, 20 anos, a Rádio Miúdos é uma rádio extraordinária, que é feita online só, e que é para miúdos, e que é ouvida no mundo inteiro, desde que falem português, não é? Porque é uma rádio em português e essa é a sua menção. Portanto, esse efeito de eu falar para ti funciona na mesma. E isso era do que eu estava a falar. Outra coisa é o meio em si, que sim, evoluiu muito, e os miúdos hoje em dia já não ouvem rádio, e quando eu digo miúdos já não é miúdos, é 30 e tais, tu disseste bem, a partir dos 40 é que ainda temos o hábito de a rádio a que pertencemos. Claro que depois algumas rádios conseguem ter seguidores apaixonados, não é? As manhãs da Comercial têm uns seguidores quase que se mandam da janela se eles disserem para se mandar, porque lhes faz bem à alma, porque se riem. As manhãs das rádios de informação, a Observador, a TSF, a Antena 1, têm seguidores geracionais, também grupos geracionais, porque gostam daquele tipo de informação, porque querem aquele tipo de informação. Portanto, as pessoas ouvem rádio com propósitos, mas já não ouvem rádio distraidamente, nem só um canal de certeza absoluta. Têm que mudar de canais. As pessoas abaixo dos 40 ouvem produtos, ouvem conteúdos. E, portanto, ouvem a correr, ouvem no ginásio, ouvem em casa quando estão a arrumar coisas, ouvem no carro, se tiverem carro, ou nos transportes públicos. E aí sim ouvem um produto que escolhem, é customizado. Eu não ouço a sequência do que está a acontecer, eu não estou refém do que eles querem lá na rádio, eu estou a ouvir aquilo que escolhi ouvir. E isso é completamente diferente. E aí sim a magia da rádio só se mantém dentro daquele casulo, ou seja, voltamos ao meu exemplo, eu tenho um programa de 1 hora, que depois fica lá gravado e as pessoas podem ir ouvir. Obviamente que se eu passo uma música de que elas não gostam, ou se tem alguém a falar que é um chato, as pessoas mudam e vão ouvir outra coisa qualquer, e isso também acontece na rádio. Mas o casulo está ali todo, não é? O programa está ali, as pessoas fazem download ou estão online e vão ouvir, não é? É completamente diferente do que era no passado. Agora, este prato forte para mim foi, voltando à tua pergunta, foi uma continuação de mim, era-me óbvio, era a melhor maneira que eu tinha de ser útil ao mundo, e isso fazia parte da minha educação, como nós já dissemos, e fez parte da minha gênese. Foi assim, claro, haveria qualquer coisa no meu feitio que já era assim, mas fez parte, não dei por isso, não acordei um dia, ou não me disseram um dia, agora tu vais ser uma pessoa útil às outras. Não é assim, vem cá de dentro, eu não me sentiria bem se não fosse útil aos outros. Mas o convite do António Veiga Ferreira foi importante nisso, não é? Foi muito importante nisso. Porquê? Porque eu sentia-me muito útil sendo jornalista, porque achava que lutava por contar uma realidade a quem estava a fazer outras coisas e não podia estar o dia inteiro à procura da verdade.
E de repente, e contava a verdade dos outros. E de repente o Mega Ferreira convida-me para ser administradora executiva da Fundação do Gil, e eu disse-lhe que não, como tantas outras vezes na minha vida em que eu disse que não a uma coisa que depois fiz. Disse-lhe que não, porque disse: eu não tenho noções de gestão, não tenho conhecimento não sou assistente social, não tenho nenhuma formação em serviço público, portanto posso fazer imensas asneiras. E ele dizia: não, tu tens uma capacidade de organização e de visão boa, e eu quero pôr este assunto no mapa, porque a Fundação do Gil já existia, mas era um cubículo e era uma coisinha que tinha saído do Gil e que apoiava hospitais em pedidos concretos, mas tinha uma visão muito maior do que essa, e a visão não conseguia crescer, e portanto era preciso dar visibilidade, e isso eu podia. E eu disse que não, porque tinha medo da responsabilidade da vida de uma criança, não é a mesma coisa que a responsabilidade de uma notícia, por muito que uma notícia nos ponha em absolutos padrões de verdade. E de repente fui para casa pensar e pensei: ok, eu tenho a faca e o queijo na mão, eu posso comunicar isto, eu posso pôr isto no mapa, e ok, vamos dar um ano, e daqui a um ano fazemos um balanço e logo vemos. E portanto larguei tudo. O largar tudo neste momento não era bem largar tudo, porque eu não estava a trabalhar em coisa nenhuma fixa. Tinha saído da TVG Editora, onde eu era diretora de edições, como tu disseste, entre elas a TV Guia, ela tinha sido vendida a um grupo editorial onde eu não queria trabalhar, e portanto eu, mais uma vez disse: não sei para onde vou, não vou por aí, e fiquei no limbo, fiquei no escuro. Só que como eu estava no auge da minha carreira, era diretora de publicações, estava sempre a fazer coisas, fazia milhares, toda a gente achou que eu tinha de certeza qualquer coisa na manga, e portanto não me apareciam coisas, e eu de repente atravessei um deserto inesperado, no auge da carreira, a pensar: espera aí, eu estou desempregada, mas eu não lhe chamava isto, é tipo, eu estou à espera da próxima coisa. E até eu perceber: não, tu estás a ser desempregada, demorou imenso tempo. E foi bom para separar o trigo do joio, porque houve imensa gente que desapareceu nessa altura, e isso foi ótimo, porque percebi muito bem: ok, é a vida a dar-me um sinal. E nessa altura também eu meti-me a fazer uma coisa que nunca tinha feito até aí, que foi fazer uma peça de teatro sem estar a fazer mais nada ao mesmo tempo. Com o Diogo Infante, com o Marco de Almeida, com a Fernanda Borsati, com a Isabela Abreu, com o Adriano Luz, com a História Gallega. Era uma coisa incrível, era uma peça duríssima no São Luís, em Lisboa, Caixa de Sombras. E foi a única vez na vida em que eu estive a fazer esse lado da minha persona sem estar a fazer outra coisa. Ou seja, eu não era uma jornalista a fazer uma peça, eu não era uma estudante a fazer uma peça, ou um filme, ou uma série televisiva. Eu era a Margarida em exclusiva 100%. E adorei. Não me importava nada de ter ficado ali naquele registro. Só que apareceu o Mega. E o Mega convida-me para isto, e eu até achei que era compatível. Embora, curiosamente, a única pessoa que me disse que não achava compatível foi a sua Dona Maria José Rita, na altura primeira-dama, era presidente da Fundação do Gil. E ela quis falar comigo também, e disse-me: mas eu não acho muita graça que continue no teatro. Não por causa do teatro, mas porque eu preciso de si aqui a 100%. E aliás, mais tarde, eu fui fazer uma peça, mais tarde já na Fundação do Gil, 2 ou 3 anos mais tarde, e ela disse: veja lá, eu não a quero escorregar para o outro lado. Portanto, ela tinha muito essa noção de que havia ali um fogo no meu coração que era inextinguível, e não é. Se eu viver até aos 70, vou continuar a ter o mesmo prazer e o mesmo desejo em relação ao teatro e ao cinema e aos palcos, mas pronto, mas está noutro prato da balança. Portanto, aí o que aconteceu foi, eu disse: ok, eu não tenho o direito de não experimentar, eu vou experimentar. E passei para o lado de lá da história, ou seja, em vez de estar a contar a história, eu quis fazer parte da história. E fazer parte da história era conseguir transformar verdadeiramente vidas. Vidas que estavam ocultas porque eram meninos doentes que estavam hospitalizados, portanto toda a gente achava que já estavam tratados, não é? Estão no hospital, alguém olha por eles. Só que na maior parte dos casos que nós tínhamos no Gil, eram crianças com problemas sociais graves que estavam com problemas de saúde crónica e, portanto, por causa dos seus problemas sociais não voltavam para casa, ou estavam retirados à família por negligência, ou eram de longe e não tinham casa à volta do seu hospital. Portanto, tinham ali falências emocionais e educativas enormes. E nós tentámos construir esse bolo. E depois tínhamos os meninos que vinham dos PALOP, ao abrigo dos Acordos de Saúde de Portugal com os PALOP, e que vinham tratar-se a Portugal porque tinham esse direito, mas depois não tinham cá pertença, não é? Não tinham onde ficar, não tinham onde viver, não tinham a que escola ir.
E, portanto, nós evoluímos de primeiro fazer ações dentro dos hospitais para lhes abrir janelas para a vida lá de fora e para os ligar à escola e para os ligar à malandragem, à alegria. Levávamos hora do conto, hora da música, hora de descoberta, com tudo o que havia possível, maquetas de museus para dentro dos hospitais. Tudo o que havia de estímulos levávamos para dentro dos hospitais e depois lançámos a construir o apoio ao domicílio, que eram mega ambulâncias, carrinhas grandes, consultórios ambulantes, com as equipas do hospital a que aquela criança pertencia, que passavam a ir a casa e de repente as equipas hospitalares, pela primeira vez, e estamos a falar começou em 2006 este projeto e foi um repto lançado pelo professor Gomes Pedro, que nós agarrámos e começámos a construir. E a partir dessa altura tivemos muitas equipas hospitalares a dizer-nos: eu não fazia a menor ideia da realidade desta pessoa. Porquê? Porque não vão a casa e porque havia aquela expressão antiga que a gente dizia que está vestidinho para ir à missa ou para ir à madrinha. Também existe em relação ao hospital. Há uma higienização e um apurar de como é que está o teu aspecto para ires ao médico, mas que não corresponde à tua realidade lá em casa. E tínhamos crianças que agudizavam, não se percebia porquê, não se percebia porque é que aquela família não tratava bem da criança, e depois chegávamos e viviam numa cave infecta, com 30 pessoas a lá viver, sem janelas, sem arejo, com animais, com pilhas de coisas nos corredores, onde era impossível uma criança com uma doença nefrológica ou respiratória ou cardíaca sobreviver. Pronto, e portanto isso foi muito importante, não só para a saúde das crianças, mas para a realidade social dentro dos hospitais. A porta do hospital deixou de ser uma torre de marfim, não é? Passou a ser permeável para os dois lados. E depois a construção da Casa do Gil, obviamente, que era o nosso último no sentido de ultimate, não é? Era o nosso píncaro de desejo, porque a nossa visão era, enquanto estas crianças não podem ir para casa, ou porque estamos a recuperar a família, ou porque está entregue para a adoção, ou porque está muito longe da sua casa, tem que ter um sítio que seja próximo de casa, que tenha uma vivência familiar e de vida, que não os engane. Isto não é a tua casa, não é a tua família, mas vais à escola, tens outros meninos, brincas, tens regras, tens saúde, tens educação, tens alimentação. E foi assim que nasceu a Casa do Gil. Pronto, e portanto, no meio disto tudo, quer dizer, com esta construção e com esta visão, claro que eu me plasmei em Gil, não é? E passei a viver, a respirar, a ser Gil toda eu, até 2013, que foi quando passei para a Fundação EDP. A Fundação EDP, onde tiveste 7 anos, não é? Na Fundação mesmo tiveste 7 anos, mais uma vez uma área social, não é? Mais uma vez uma área social, mas aqui era ao contrário. Eu, na Fundação do Gil, uma das coisas que tinha absolutamente que fazer era inventar o meu sustento. Eu tinha que fazer um fundraising muito ativo, pôr no mapa aquilo que estávamos a fazer, para dar credibilidade às pessoas que nos apoiavam. Precisavas de apoio, na Fundação EDP davas apoio, exatamente, não é? Mudei de lado nesse sentido e foi uma das questões que eu, mais uma vez, disse que não a primeira vez que me convidaram. Não posso deixar o Gil, o que é que eu faço? E depois pensava, em todos os estudos de empreendedorismo, e em todos os estudos em geral, tu serás um bom líder se no momento em que tu tiveres que sair, o teu organismo funcionar. Ou seja, se a tua equipa estiver preparada para segurar o impacto de te perder. E eu dizia muitas vezes isso à minha equipa. Não é se eu resolver ir-me embora, é se eu cair para o lado. Todos temos amigos, infelizmente, conhecidos, familiares, que caem para o lado com um treco, não é? Têm um ataque qualquer, caem para o lado, morrem. Ou ficam inaptos. Se isto me acontecer, o que é que acontece aqui? E nós fazíamos esse exercício na Fundação do Gil muitas vezes, porque era uma coisa muito emotiva, muito emocional, muito entregue, estávamos todos muito agarrados àquilo que estávamos a fazer e não podíamos falhar. Não era só nos ordenados, era na vida das crianças. E, portanto, quando me convidaram para a Fundação EDP foi porque nós tínhamos estado a trabalhar num apoio da Fundação EDP à Fundação do Gil e eles tinham-nos conhecido bem, tinham conhecido a estratégia, a estrutura da empreitada Gil, da Fundação, como é que nós tínhamos aquilo, acharam que estava bem gerido e, portanto, quiseram-me para ir ocupar um lugar que tinha ficado vago, que era diretora de Inovação Social. E eu disse, não posso mudar de lado. E tinha estes meus pruridos quase ideológicos, que era como é que eu vou para o capital, como é que eu mudo para o lado do capital, quando estou aqui a lutar pela sustentabilidade. E disseram-me, vem para dentro e transforma para dentro. Se tu acreditas que é possível e que este organismo devia ser diferente, então vem para dentro e transforma para dentro. E eu também achei que estava há 9 anos na Fundação do Gil, que tinha dado o meu melhor, mas que já não ia inventar muito mais e que era bom aquilo arejar e ter. Portanto, fiz um dossiê com 8 candidaturas, de 8 pessoas que eu achava que eram ideais para assumir o meu lugar. Fiz o exercício das cadeiras com a minha equipa toda, fiz tudo o que podia para que nada abalasse
e fiz uma condicionante à futebolista, que foi: eu só vou se houver uma garantia de um apoio durante um ano à Fundação do Gil. Portanto, foi um passe. Comprei um passe e lá fui eu para a Fundação EDP ser diretora de Inovação Social, como disseste, até ao fim de 2019, e portanto aí passei a ser o apoio. E foi assim que vim aqui a esta casa tão também. Boa, que foi merecedora do EDP Solidária, que é um fundo que abre anualmente. Hoje em dia já só abre com o foco da capacitação energética para promover a transição energética e combater a pobreza energética no país, mas na altura era aberto a qualquer tipo de projeto em várias áreas. E a PPA-CDM candidatou-se e foi uma das beneficiárias. Agora, desde 2020, estás aparentemente numa área, ainda na EDP, mas numa área um bocadinho diferente dos stakeholders, que pelo menos aparentemente não tem tanto a ver com a parte social, não? Aparentemente. Pelo menos aparentemente. É uma área que se chama, tem um nome em inglês e vou explicar porquê. Não é pelas manias de marketing ou presunção que há muito, não é? De pôr tudo em inglês. É porque a EDP hoje em dia é uma empresa que continua a ser sediada em Portugal, felizmente, mas que é uma empresa que está em 30 países. E está em 30 países a crescer a um ritmo aceleradíssimo e muito ambicioso em termos de chegar ao net zero, não é? À não emissão carbónica, e nós temos uma ambição muito grande, um crescimento muito grande fora de Portugal. E, portanto, somos um grupo, não é? E como grupo temos que ter uma linguagem comum, e a linguagem comum é inglês. Portanto, nós temos reuniões em que às vezes estão 10 portugueses e um de qualquer outro país e temos que falar inglês. E, portanto, a minha área chama-se External Affairs and Stakeholders, que é, no fundo, relações institucionais, relações externas e stakeholders. Stakeholders não tem uma grande tradução em português, mas é basicamente todas as entidades externas à EDP com que a EDP se relaciona. E nisto estão incorporadas, obviamente, grandes organizações mundiais, o poder político, o poder regulatório, que cria as regras e as leis do mercado da energia, as ONGs, a academia, as comunidades onde nós operamos. Pronto. E quando eu digo as comunidades onde nós operamos, sorrio um bocadinho mais, porque obviamente é a minha área de eleição. O poder político local também é uma área com que temos que lidar muito para poder lidar com as comunidades, mas sobretudo pelo crescimento das renováveis no mundo, das energias renováveis no mundo, nós estamos aqui com um desafio brutal, que é duas coisas numa. Uma é, estamos a chegar a terras longínquas, muito distantes, de uma cultura absolutamente diferente da nossa, que nós não conhecemos, e onde vamos chegar como absolutos alienígenas, como absolutos ETs, porque vamos chegar com torres eólicas ou com mares de painéis solares, que é uma coisa muito transformadora, muito dura, muito bruta, não é? Que transforma muito a paisagem e transforma o que as pessoas estão habituadas a ver na sua identidade cultural, local. Portanto, há uma necessidade muito grande de lidar com estes povos, sejam indígenas. Nós estamos do Vietnã à Colômbia, não é? Temos povos indígenas no Brasil e na Colômbia que claramente não percebem esta linguagem da modernidade e têm medo do que lá vem com as renováveis. E temos povos, obviamente, quer dizer, em França, na Alemanha, nos Estados Unidos ou em toda a Ásia, sobretudo Vietnã, Taiwan, China, por aí. Mas são uma série de países que falam uma língua cultural diferente e, portanto, é preciso preservá-los, é preciso respeitá-los, é preciso ter um absoluto respeito pelas comunidades e pelos direitos humanos nessas localidades todas. E para isso foi preciso uniformizar uma política de abordagem, garantir que há uma abordagem humana anterior à do negócio, que quando se faz um estudo prévio ao negócio já se vai auscultar a comunidade, já se vai perceber quais são as suas maiores dores, quais são as suas maiores características, o que é que eles têm que preservar, onde é que nós podemos ajudar, como é que construímos valor partilhado. E é isso que eu estou a fazer nos stakeholders. Portanto, como tu vês, não é tão distante assim. Acaba por ser uma continuação. Da minha área de eleição mais recente, sim. No meio de tudo isto, e destes últimos 20 anos, já mais de 20 anos, nesta parte mais social,
coincidiram exatamente com o nascimento e com o criares, digamos, os teus filhos, Nuno e José, não é? Os biológicos, como dizias há pouco, tens também os enteados, o nome é feio, mas pronto, tens também esses outros filhos. Não é? Porque do meu casamento herdei 2 filhos que eram muito pequeninos, tinham 4 e 1 anos quando eu comecei a namorar com o Luís. E, portanto, nessa altura, obviamente, cresceram comigo e os meus tratam a mãe deles por Mãe Cristina e eles tratam a mim por Mãe Garida e somos de facto um polo aglutinado. E depois tenho há 9 anos um namoro com o Sérgio que tem 4 filhos também. Portanto, o meu cesto também é grande. À comunicação social, não os filhos, mas sim, ele. Não? Sim, ele não os filhos. O meu cesto de filhos é grande, mas sim, foram 2 da barriga e o Nuno e o Zé que têm agora 21 e 24. Portanto, eles já existiam quando eu fui para o Gil, mas eram muito pequeninos. Obrigado, Margarida, por esta conversa de um pouquinho mais do que 1 hora e cá nos encontraremos por Santarém ou por outro lado. Isso, em breve, certamente. Sempre. Muito obrigada. Muito obrigada.